no momento de oração, orando ao Senhor, pedi a Deus que me ensinasse a viver cada dia, que eu fosse uma pessoa menos complicada, menos atrapalhada, que eu olhasse menos para trás, menos para os lados, e olhasse mais para Ele. Eu sabia que havia situações que eu não precisava sofrer tudo aquilo que eu estava sofrendo, e nem precisava chorar tudo aquilo que eu estava chorando, que às vezes até ofendia o Senhor, e que eu pedia perdão para Ele. Pedia perdão. De repente parecia até que eu tinha esquecido tudo que Ele fez. Quisesse que Ele provasse de novo para mim que Ele era Deus, como se eu não o conhecesse. Pedi: Deus, me ensina a palavra que eu tenho que falar, o olhar que eu tenho que ter, o pensamento que eu preciso pensar, o sentimento que eu preciso sentir, a conclusão que eu tenho que tirar. Chega de andar enganado, complicado, atrasado, complexado, traumatizado. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia a viver de uma maneira livre, liberta, como filho dele. Que essa seja a tua oração a cada manhã, no dia que o Senhor te dá de vida, que nunca mais volta, que Ele possa nos ensinar a viver cada segundo. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca faltará.
arte da dança para Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar abordando mais um tema, ok? Sê tu uma bênção, parte 1. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, porque aí você já recebe uma mensagem avisando que teve novos vídeos. Você vai receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E é grátis, não vai pagar nada. Além de ser abençoado, ouvir a palavra de Deus, ter a oportunidade de meditar na palavra de Deus, eu estou compartilhando com você tudo que eu já aprendi com o Senhor e que também o Espírito Santo me ensinou. E tudo isso de graça, ok? Você não pagará nada por isso. Eu não cobro de você nem de ninguém. A sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Diz ali: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a casa que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. É da onde que veio o tema. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Eu darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. Por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. O Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Está em Gênesis capítulo 12. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor tem um chamado para nós, o Senhor quer falar conosco, quer nos dirigir, quer nos mostrar para onde ir e como viver durante esta caminhada. Por isso nós te pedimos, Senhor, endireita os nossos passos, endireita a nossa caminhada, endireita o caminho que nós vamos estar andando contigo, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente permaneça firme naquilo que o Senhor nos deu ordem. Aquilo que o Senhor nos deu ordem para fazer, aquilo que o Senhor nos deu ordem para agir, nós nos mantermos firmes nisso, porque nós temos certeza que a tua bênção virá sobre nós e nós viveremos grandes maravilhas por obedecer a ti. Nos ensine a ser uma bênção por onde nós passarmos. Como? Falando de ti, pregando sobre ti e aprendendo mais sobre ti a cada dia mais, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Bom, nesse texto que lemos, nós observamos mais uma vez, além dos outros textos que nós já lemos, Deus, o Criador, se apresentando, no caso aqui para Abrão, para que a imagem e semelhança dele, Deus Criador, se manifestasse na vida
de Abraão, o ser humano. E no caso nós temos a Abraão como sendo esta pessoa em que Deus, o Criador, chama para andar com Deus. Então diz o Senhor lá, conforme nós lemos: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Muitas pessoas acham que Deus estava apenas querendo que Abraão saísse de uma terra física. Quando ele fala, sai da tua terra. Que Abraão saísse da parentela dele, dos parentes, do meio dos parentes, que era algo físico. E também da casa do pai dele física. Mas quando Deus pede para Abraão e dá essa ordem para Abraão, sair da casa, sair da terra, sair da casa, sair da parentela, da casa do seu pai, na realidade Deus estava se referindo a algo muito superior a algo físico, a um ambiente físico em que Abraão estava. Deus estava se referindo também a sair dos costumes que eles tinham, das crenças que eles tinham, das doutrinas que eles tinham, da forma de pensar caída e adorar a Deus que eles tinham caído. Sim, até da religião que seu pai seguia, religião de deuses criados. O pai de Abraão, ele adorava deuses criados. Então Deus, quando pediu para Abraão sair, ele pediu nesse sentido, que era para Abraão deixar de seguir com seus sentimentos, pensamentos e atitudes aquele costume que o pai dele, a terra, a parentela e o pai dele havia ensinado, e começasse a andar com Deus para aprender a verdadeira forma de buscar a Deus e como andar com Deus, E Deus disse então que assim que Abraão obedecesse a ele, o Deus Criador, isso é, Deus convidou Abraão para andar com ele, e se Abraão, ao andar com ele, entenda isso, não basta você ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer à voz de Deus quando ele te chama. Então, aí, se Abraão fizesse isso, obedecesse ao Criador em tudo que Deus ia falando para ele, Abraão se tornaria uma grande nação, conforme Deus falou, seria abençoado, seria engrandecido, inclusive Deus abençoaria os que abençoassem a Abraão e amaldiçoaria os que amaldiçoassem a Abraão, e por meio de Abraão todas as famílias da terra viveriam o mesmo. Amém? Então, para você ver, quando Deus te chama para um propósito, quando Deus fala com você, o Deus Criador, Ele mexe com todas as áreas da tua vida, Ele transforma todas as áreas da tua vida, Ele começa a trabalhar na tua vida para que você se torne alguém melhor. Você está entendendo? A imagem e semelhança do Deus que te criou. Mas mesmo debaixo desta palavra de Deus, o Criador, Abraão precisaria de ter uma atitude. Isso é, tudo isso se cumpriria, todas essas palavras que Deus liberou sobre a vida de Abraão, se Abraão tomasse uma atitude, ele agisse conforme a ordem de Deus. E que esta atitude de Abraão seria um selo. Abraão, fazendo o que Deus havia mandado, seria o selo desta aliança entre Deus e Abraão. E todos nós somos abençoados por Deus. Deus, quando Ele abençoa toda a humanidade, independente de qual seja a sua religião, de qual seja a sua nação, de qual seja a sua língua, mas para que as bênçãos de Deus, que Deus libera na nossa vida, se tornem bênçãos e não maldição em nossa vida, nós precisamos também dessa atitude que Deus, o Criador, também exigiu para Abraão. Isso é, Deus exige de todos nós uma atitude, para que uma bênção que Ele libera na nossa vida não se torne em maldição. E qual seria esta atitude de Abraão? E de nós também, que Deus, o Criador, exige para que a gente possa ser bênção. Ali diz, sê tu uma bênção. Então o próprio Deus, Ele ia derramar bênção sobre a vida de Abraão, e abençoar a vida de Abraão, mas Abraão precisava usar, Então, para que as palavras de Deus, na vida de Abraão, surtisse o efeito de bênção e não de maldição, Abraão precisava
usar essas palavras para ser bendito, para ele e para as pessoas à volta dele. Isso mesmo, porque não adianta nada você ser abençoado e ficar no teu canto, escondido, aí no teu cantinho, e as pessoas aí sendo mortas, destruídas. E não adianta nada você ficar ajudando as pessoas e você não cuidar da tua vida também. Há necessidade de você também ser uma bênção para você e uma bênção para os outros. Esse é o jeito de Deus agir. Então, isso mesmo, para que as palavras de Deus te alcance também, você permaneça em tua vida como bênção e não maldição, você precisa usar tudo que Deus te der para ser uma bênção para os outros e para você mesmo. Você precisa se cuidar. Tem pessoas que se esquecem disso. Eles recebem de Deus palavras de bênçãos, Deus o abençoa, Deus em uma determinada área, mas eles não se tornam bênçãos para si mesmos. E eles não usam essa bênção que Deus deu para abençoar os outros. Quando nós lemos sobre a vida de Abraão, nós vemos que ele teve altos e baixos. Uma hora, Abraão usava a bênção do Senhor para abençoar a si mesmo e os outros. Ele conseguia fazer isso. Mas tinha outras horas que ele pisava na bola. Ele usava a bênção do Senhor para amaldiçoar a si mesmo e aos outros. Como? Agindo sem ser uma bênção. Por isso, cuidado, vigia em como você tem usado a autoridade que Deus te deu. Essa autoridade, ela exige responsabilidade, ela exige maturidade, ela exige que você preste atenção no que está acontecendo à sua volta, na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Sempre Deus dá um alerta. Deus manda um aviso de que está entrando maldição. Ele sempre nos comunica, nos orienta. Olha, está entrando maldição, fique atento. Você está entendendo? E se você permite que essa maldição entre, ao invés de você ser uma bênção e não permitir que a maldição entre, o que acontece? Você começa a viver coisas malignas na vida. Então seja sempre seja uma bênção para você mesmo, tudo aquilo que Deus te der. Considere se você está usando para ser abençoado. É para a tua própria bênção, com as coisas que você está fazendo com essa bênção que te deu? Está abençoando os outros também? Ou você está usando essa bênção para que entre maldição? Porque fazendo assim, você vai permanecer sendo abençoado por esta coisa que Deus te deu, por essa bênção que Deus te deu. Você está entendendo? Então, tudo que Deus nos dá é para a bênção. Porém, se nós não usarmos para nos abençoar e abençoar as pessoas à nossa volta, o que acontece? Isso se transforma em maldição em nossa vida. Por que eu preciso usar para as pessoas também à nossa volta? Eu não posso ficar calado. Porque a maldição na vida das outras pessoas acaba influenciando a tua vida também. Ela acaba, de alguma maneira, direta ou indireta, trazendo consequências para a tua vida. Né? Quando Deus disse que Abraão deveria sair da sua parentela, incluía não ter as mesmas atitudes que a parentela dele tinha. Sim, que a partir daquela decisão de Abraão deixar o Criador, o Deus Criador, ser um modelo para ele e não a sua parentela, a sua terra, o seu pai, entendeu? Ele então receberia bênçãos do Senhor e ia poder permanecer nas bênçãos. Então você entende hoje porque muitas pessoas às vezes são abençoadas em uma área ou outras áreas e em outras são amaldiçoadas? É por causa disso, porque eles não são uma bênção com aquilo que eles recebem. Muitas vezes nós passamos tanto tempo sendo guiados por pessoas em nossa adoração. As pessoas ficam dizendo para a gente como a gente deve adorar a Deus, como a gente deve buscar a Deus, que nós passamos a carregar essas mesmas maldições, esses vícios que estão na vida dessa pessoa. É isso mesmo. Quando você aceita ser orientado por uma pessoa sobre como adorar a Deus e não busca diretamente em Deus, todas aquelas maldições que está na vida daquela pessoa, que ela não quis mudar na vida dela, ela continuou praticando. Ela não quis mudar, ela continuou carregando aquelas maldições, aqueles vícios, aqueles erros, aquelas tradições.
essas maldições também virão para você. É o meio que o diabo consegue fazer com que se propague a maldade, a malignidade, o pecado. Por quê? Porque ele sabe que quando a pessoa não busca a Deus, as maldições que ela vai buscar a pessoa, as maldições que estão na vida da pessoa são transferidas para aquela próxima pessoa. Mas quando você busca a Deus, você sai da parentela, você sai da terra, você sai da casa do pai, né? Que chama isso, a casa do pai humano, o pai que não tem obediência a Deus, o pai que não tem uma adoração limpa, sincera diante de Deus. Quando você sai desse tipo de adoração de deuses criados, o que acontece? Ele sabe que você vai ser abençoado, que Deus vai cuidar para que aqueles que te amaldiçoarem sejam amaldiçoados e os que te abençoarem sejam abençoados. O próprio Deus vai fazer isso. E quando você busca diretamente através de uma pessoa ou de deuses criados, eles não têm poder para isso. Se alguém vier contra você para te amaldiçoar, você está sozinho. Você vai ter que se virar, entendeu? Então entenda isso. Deus, ele quer te livrar. Ele quer te livrar desses vícios, desses erros, dessas tradições, né? Por quê? Porque isso é um impedimento na tua vida para que você viva a plenitude de tudo que Deus, o Criador, quer fazer em você e por você. Você está entendendo? Então é por isso que nós vemos hoje muitas famílias que às vezes até são boas em determinadas áreas, mas em outras colhem maldições. É porque eles não aceitaram a mudança da parte de Deus e carregaram de pai para filho, de filho para pai, e assim vai. E vai cada um carregando para o outro. O pai vai mandando para o seu filho para o neto vai para o outro, e vai aumentando mais, né? Porque quanto mais você se afasta de Deus, maiores são as maldições. Então comece a pensar em sair da sua parentela. Para de carregar essas coisas que são de homens, coisas de maldições, em troca de outras. Pessoas que querem te dominar. É isso mesmo, elas querem colocar em você a mesma marca que elas carregam, as mesmas maldições que elas já praticam, que elas viveram durante anos carregando. Elas querem te seduzir, elas querem te desviar do Deus Criador. Ah, mas aí eu não vou ser abençoado, é mentira do diabo. Você vai ser abençoado sim, você vai ser muito abençoado, porque além de você ter tudo aquilo que você está querendo ter, que essa pessoa está te oferecendo, Deus vai acrescentar muito mais coisas na tua vida. Não é só isso que ela está te dando. E comece a aprender com o Deus, o Criador, o que Ele quer de você. E você vai ver que sua vida vai dar muito mais frutos. Você vai ser liberto de várias maldições. Quando Deus diz aqui, sê tu uma bênção, o que Deus estava querendo dizer para Abraão? Eu vou derramar bênção sobre você, Abraão. Eu vou colocar uma autoridade sobre você, Abraão. Eu vou colocar sobre você a minha unção, o meu poder, minha autoridade. Porém, se você usar isso daí contra a minha vontade, me desobedecendo, isso se torna maldição na tua vida. Porém, se você me obedecer, isso vai se tornar bênção na tua vida. Então você precisa ser uma bênção também. Não adianta eu te abençoar. Você tem que ser uma bênção também para a sua vida e para a vida das pessoas. Então, quando você começar a ouvir mais a Deus e buscar mais a Deus, buscar sim mais o Deus Criador, Deus, o próprio Deus, ele vai te guiar para que você viva aquilo que ele te criou para você viver. Abraão, ele saiu da parentela. Sim, Abraão, ele obedeceu a Deus. Porém, o que ele fez? Ele levou o sobrinho junto com os costumes do sobrinho. Ele carregou o sobrinho, desobedeceu a Deus, não foi? Ele carregou o sobrinho, e não só o sobrinho, levou costumes também dos seus pais, da terra que ele vivia, da parentela que ele vivia. Ao carregar esses costumes, Abraão levou também as maldições junto com ele. Você está entendendo? Enquanto você não se desvencilha dos costumes, da terra, da parentela, da casa do pai, como chamaria a casa do pai terreno, que não serve a Deus, o que acontece? Você leva junto com você as maldições. A palavra de Deus, o Criador, diz assim, né? Diz que Abraão e Ló, diz que de Abraão e Ló fala assim, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, entraram na própria terra que Deus já tinha dado para Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei à tua descendência esta terra. Aí o que ele fez? Olha aqui, ali edificou Abraão um altar ao Senhor. É um costume de edificar altar, era de religiões pagãs. É um costume adotado por religiões pagãs.
edificar altares era um costume de pessoas que adoravam deuses criados. E Abraão carregou com ele. Ele não abandonou a parentela, ele não abandonou os costumes da terra, ele não abandonou a parentela nem o pai. Entendeu? Diz ali que ele aparecera, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, aí ao oriente, olha, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então o que acontece? Quando Deus te chama, quando Deus te convida para andar com Ele, quando Deus começa a se apresentar para você, o Espírito Santo começa a falar com você de noite, na hora que você está dormindo, na madrugada, Ele te acorda, ou você está dirigindo, Ele fala com você, você está no trabalho, Ele fala com você. São várias as formas que Deus se manifesta. Às vezes usa até pessoas próximas nossas para falar com a gente. Pessoas que a gente trabalha junto, que a gente sai junto, Deus usa. Né? Então o que acontece? Você não pode carregar os costumes, aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Você precisa ficar atento ao que Deus vai falar com você e obedecer à voz de Deus. Abraão, ele estava numa terra que Deus daria. Canaã era uma terra que Deus já tinha prometido dar ao povo. É isso mesmo. Mas ele não tomou posse, ele entrou na terra, não tomou posse da terra, e nem da promessa que Deus tinha feito. Sim, por quê? Porque Abraão não abandonou essas crenças de seu pai. Abraão construiu o altar, o que era costume da casa do seu pai, da terra que ele habitava e da parentela. Então isso fez o quê? Com que Abraão demorasse para poder viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Nós vamos continuar depois lendo o resto da história de Abraão. Existem certas atitudes de Abraão que comprometeram de ele ser uma bênção. Ele não obedeceu diretamente a Deus, ele precisou ser trabalhado, ele precisou ser moldado por Deus para conseguir obedecer a Deus e ser uma bênção e se tornar o pai da fé. Você está entendendo? Porque ele vivia numa época muito difícil mesmo, não tinha o que nós temos hoje, tanto acesso a informações, tanto acesso ao conhecimento da palavra de Deus, tanto mover do Espírito Santo de Deus. Então aprenda que obedecer a Deus em tudo é o que ativa a bênção em sua vida. E desobedecer a Deus, quer seja em coisas pequenas, atrai maldição. A própria Bíblia diz que havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, por quanto era grande a fome na terra. Então, como é que Deus pode dar a bênção para uma pessoa e ao chegar na terra, a fome ainda continuar na terra? É possível? É possível Deus te abençoar, Deus falar, te chamar, você aceitar Jesus, você se batizar, você buscar a Deus. É possível existir na tua vida ainda áreas que estão passando fome? Quando eu falo fome, não é só de comida, não. Então eu te pergunto, como pode haver fome aonde Deus liberou uma palavra de bênção? A menos que a pessoa esteja agindo em discordância, em desobediência ao que Deus mandou. Porque não tem como Deus habitar em um lugar e a fome permanecer. Em qualquer área da tua vida, não tem como. Você precisa ficar atento a isso, é porque existem altares, existem maldições entrando por essas áreas e tem que fechar essas brechas. Você foi abençoado por Deus, nós fomos abençoados por Deus. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa ninguém. Quem se amaldiçoa somos nós mesmos por não obedecermos, por não sermos bênção. Então você foi abençoado por Deus, mas se alguma área em sua vida está habitando fome, pode ter certeza que nesta área você está em desobediência a Deus, o Criador. Então eu te aconselho a perguntar para o próprio Deus. É isso mesmo, pergunte para Ele. Fala, Deus, onde eu estou te obedecendo? Te desobedecendo e não estou fazendo o que o Senhor me pediu? E se conserte com Deus. Daí você verá que esta área começará a haver abundância. E a fome sai. A fome sai, ela não permanece. Mas isso é entre você e Deus. Não adianta você ficar ouvindo as pessoas falarem para você qual área que está ruim, qual área que está difícil, você achar que é.
Não, você precisa se posicionar diante de Deus e perguntar para o próprio Criador: Senhor, qual a área na minha vida que eu preciso tirar a desobediência? Começar a te obedecer. Porque entenda, a fome, ela não quer dizer somente de comida. Você pode estar com fome na família, você pode estar com fome no trabalho, você pode estar com fome no ministério, você pode estar com fome espiritual, você pode estar com fome na vida sentimental, você pode estar com fome na saúde. Enfim, existem várias áreas na nossa vida que, se nós não vigiarmos, que se nós não orarmos, se nós não colocarmos diante de Deus, nós vamos continuar carregando essas maldições. Então, enfim, você deve identificar com o Deus Criador qual é a área em que você está em desobediência a Deus, o Criador. E se consertar, se conserta. E você vai ver a mão poderosa de Deus agindo nessa área. Deus vai começar a te mostrar: olha, você precisa fazer isso, você precisa agir assim, você precisa mudar isso, você precisa começar a pensar desse jeito. O próprio Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Ele mesmo vai começar a te ensinar a como que você se torna uma bênção. Entendeu? E quando você obedecer a essa voz que Deus vai falar para você, para agir, cuidado com aqueles que você fala, às vezes, está conversando, orando, e eles dizem que você pode continuar do mesmo jeito, você pode continuar fazendo as mesmas coisas. Ele está te enganando, ele está te roubando, ele está se alimentando dessa área na tua vida, porque ele se alimenta dessas coisas que é do teu erro, da tua desobediência. Deuses falsos, eles se alimentam do erro das pessoas. O Deus verdadeiro se alimenta da obediência das pessoas. Deus, ele se alimenta quando você anda com ele em obediência. Então ele anda contigo. Assim que você ser uma bênção, obedecendo a Deus em tudo que Deus vai te mandar, Deus cuidará para que a abundância entre em sua vida nesta área que você está passando por dificuldades. E vai sair a fome. Existem pessoas que elas entram na igreja, elas vão buscar uma igreja, vão buscar uma religião, vão buscar a palavra de Deus, vão orar e vão jejuar em cima de uma área só. Eu quero ganhar isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter uma esposa, quero casar, quero ter filhos, não sei o quê. Só que ele não vê áreas na vida dele que precisam ser consertadas também, que precisa ser uma bênção na vida dele. Aí ele vai, casa, o que acontece? Termina o casamento ou dá em problema, dá em luta. De que adianta você entrar numa bênção que Deus te deu, cheio de maldições, cheio da tua parentela, cheio de costumes da terra, cheio de costumes do teu pai na terra, cheio de costumes de uma religião? Você vai usufruir de uma bênção, mas perde em outras áreas. Deus não é assim. O Deus Criador, ele não age dessa maneira. O Deus Criador diz que ele é o arquiteto e construtor da nossa fé. Agora eu te pergunto, e diz também que ele é fiel para terminar a obra que ele começou. Então Deus só não vai terminar essa obra na sua vida se você não quiser, se você não aceitar a correção, se você não aceitar que ele te mostre onde que você precisa dessa mudança, e você falar: não, eu quero ser uma bênção nessa área também. Eu quero ser uma bênção, eu cansei de ser roubado nessa área. E você vai ver como é muito melhor quando você deixa Deus, você se coloca diante de Deus, você se humilha diante de Deus e fala: não, Senhor, eu quero ser uma bênção. Chega, cansei de andar debaixo de maldição. De que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Você está entendendo? Deus vai cuidar para que entre a abundância na tua vida em todas as áreas. Não se conforme com nenhuma área na tua vida que não está tendo a bênção de Deus. Não se conforme, não aceite. O verdadeiro Deus, o Deus Criador, aquele que te formou, ele tem bênção para todas as áreas. Deuses criados, não. Eles não têm. Eles te dão algumas áreas,
mas em outras eles te roubam. Te roubam. Por quê? Porque eles não são Deus. Ele não é Deus de verdade. Você está entendendo? Ele não tem esse poder que só Deus tem, que te criou. É impossível você andar em obediência com Deus e alguma área da sua vida continuar com fome. É impossível, é inadmissível. Você não pode se conformar com isso. Não importa a religião que você esteja, não importa o culto que você frequente, não importa não importa a tua nação, a tua língua, a tua cor, o teu credo, não importa. Não se conforme em servir a um Deus em que não haja a transformação de todas as áreas da tua vida. Essa é a promessa de Deus, que quando nós andamos com Ele em obediência, Deus permite que nós sejamos abençoados por Ele. Mas para isso, Deus quer que você participe com Ele. Deus não é como os demônios que se apoderam da vida das pessoas ou que enganam as pessoas para conseguir o que Ele quer. Não, Deus ele quer que você fale para Ele. Deus quer que você sinta esse desejo. Deus quer que você se aproxime dEle com sinceridade e fale: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu não quero mais viver maldições na minha vida. Eu quero experimentar uma bênção. Então Deus vai começar a ser uma bênção na sua vida. E você também vai ser uma bênção para a sua vida. Não permita que entre maldições, que entre pensamentos, sentimentos ou atitudes que não sejam de Deus. Não aceite. Não concorde com isso. E também ser uma bênção na vida das outras pessoas. Não se conforme em ver pessoas à tua volta que estão vivendo maldições, que estão vivendo coisas que não são de Deus e você ficar quieto. Não faça isso. Por quê? Porque você vai acabar também trazendo maldição para a tua vida. Quando a gente não propaga as bênçãos de Deus, quando a gente não é uma bênção na vida das pessoas também, a maldição vem através dessas pessoas na nossa vida e nós começamos a viver maldições, porque as pessoas à nossa volta também estão cheias de maldição. Então você não pode deixar. Se você deixar elas continuarem pregando a maldição, se você deixar elas continuarem propagando a maldição, o que vai acontecer? Também virá sobre a sua vida. Porém, quando você prega a bênção de Deus, a palavra de Deus, a maldição, se ela não quiser, se ela não quer mudar, a maldição continua na vida dela, mas a tua será salva. Você não viverá a maldição na tua vida. Você entende por que Jesus falou? Ide e pregai esse evangelho a toda criatura? Ele não falou isso só para as pessoas se converterem, só para as pessoas aceitarem a Jesus, só para as pessoas acreditarem na Bíblia ou na palavra de Deus ou seguir o Criador. Não, ele falou isso para que a maldição não venha sobre a tua vida, para que você seja uma bênção, a despeito de as pessoas quererem ou não. Se elas não querem, o problema não é seu. Você está entendendo? Você está sendo uma bênção. Então você está tirando o céu da reta, você está se livrando da culpa de sangue que haverá sobre a vida dessas pessoas. Mas quando você se cala, você fica quieto e deixa que elas preguem e evangelizem a maldição, a mentira, aí a maldição entra também. Entra na tua vida, entra na tua casa, entra na tua família, entra no teu trabalho, entra na tua saúde, entra em todas as áreas da tua vida e vai te roubando. Então, em nome de Jesus, seja inteligente, seja uma bênção. Ser uma bênção para você e ser uma bênção para as pessoas à sua volta. Vai vencer quem mais se posicionar. Se você é daqueles que é abençoado e fica quietinho no teu canto, fica na tua só aguentando, tomando, você vai perder feio. Mas se você é daqueles que é abençoado e abre a tua boca, evangeliza e fala de Deus, fala das bênçãos de Deus também, a maldição não te alcança. Ainda que eles tentem te amaldiçoar. Que a palavra de Deus disse aqui, não foi? Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E os que te abençoarem serão abençoados. Então, quando você se posiciona diante de Deus para ser uma bênção na tua vida e uma bênção na vida das pessoas, não se conformando com as maldições que existem na vida das pessoas, você se livra de ser amaldiçoado. Toma posse disso e haja assim. Não aceite que a maldição entre na vida tua e na vida das pessoas. Muitas crenças, muitas religiões
Muitos líderes de igrejas estão ensinando as pessoas a correr atrás de dinheiro, a correr atrás de prosperidade, a correr atrás de coisas do mundo. E isso está trazendo maldição para as igrejas que estão fazendo isso, para o povo que está seguindo esses líderes e estão ensinando eles a seguir deuses criados. Você está entendendo? Mas quando você se posiciona para buscar a Deus, Deus vai te livrar da justiça e do juízo que está para vir aí sobre a terra. Então, em nome de Jesus, não esmoreça, não pare, vamos para cima porque o fim está bem próximo e Jesus já está voltando. Sê tu uma bênção, mesmo que as pessoas não queiram. Sê tu uma bênção, mesmo que ninguém aceite a sua família, a sua volta, os seus vizinhos, não sei, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Seja tu uma bênção. E ponto final. Aceite isso como verdade na tua vida e Deus vai cuidar para que todas as vezes que te amaldiçoarem, eles sejam amaldiçoados. Todas as vezes que eles te abençoarem, eles sejam abençoados. Em o nome santo de Jesus, em o nome santo de Jesus. Depois acompanhe os próximos vídeos também, que sairá de Ser Tu Uma Bênção, parte 2, parte 3 e parte 4 final. Com base em Êxodo, em Mateus e em Apocalipse. E nós vamos para cima. Vamos para cima porque Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida. E nós vamos aproveitar os exemplos dos pais da fé. Nós vamos aproveitar esses exemplos dele para não cair no mesmo erro. Não cometer as mesmas coisas que eles cometeram. Não falhar onde eles falharam. Não imite as coisas erradas das pessoas que você acompanha, que você segue, que você lê na Bíblia. Mude. Ser tu uma bênção, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção em o nome santo de Jesus. Seja muito mais do que eles foram. Realize coisas superiores ao que eles realizaram em o nome santo de Jesus. E a bênção do Senhor estará sobre a tua vida e Ele não vai acrescentar dores em nome de Jesus. Toma posse. Amém, amém e amém. No momento de oração, orando ao Senhor, pedi a Deus que me ensinasse a viver cada dia. Que eu fosse uma pessoa menos complicada, menos atrapalhada. Que eu olhasse menos para trás, menos para os lados, e olhasse mais para Ele. Eu sabia que havia situações que eu não precisava sofrer tudo aquilo que eu estava sofrendo, e nem precisava chorar tudo aquilo que eu estava chorando, que às vezes até ofendia o Senhor, e que eu pedia perdão para Ele. Pedia perdão, de repente parecia até que eu tinha esquecido tudo que Ele fez. Quisesse que Ele provasse de novo para mim que Ele era Deus, como se eu não o conhecesse. Pedi, Deus, me ensina a palavra que eu tenho que falar, o olhar que eu tenho que ter, o pensamento que eu preciso pensar, o sentimento que eu preciso sentir, a conclusão que eu tenho que tirar. Chega de andar enganado, complicado, atrasado, complexado, traumatizado. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia a viver de uma maneira livre, liberta, como filho dele. Que essa seja a tua oração a cada manhã, no dia que o Senhor te dá de vida, que nunca mais volta. Que Ele possa nos ensinar a viver cada segundo. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca
Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Aleluia. É o resgate da dança para Jesus. Debaixo duas muito formosas camareiras, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. Por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. Abatido, Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar no coração a esperança do seu outono, sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandato do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente, e lhe dirige essa interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro de holocausto onde está? De Abraão na Bíblia temos: meu filho Deus pra si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolar,
depois que formos para o monte do Senhor. No momento de oração, orando ao Senhor, pedir a Deus que me ensinasse a viver cada dia, que eu fosse uma pessoa menos complicada, menos atrapalhada, que eu olhasse menos para trás, menos para os lados, e olhasse mais para Ele. Eu sabia que havia situações que eu não precisava sofrer tudo aquilo que eu estava sofrendo, e nem precisava chorar tudo aquilo que eu estava chorando, que às vezes até ofendia o Senhor, e que eu pedia perdão para Ele, pedia perdão. De repente parecia até que eu tinha esquecido tudo que Ele fez, quisesse que Ele provasse de novo para mim que Ele era Deus, como se eu não o conhecesse. Pedi: Deus, me ensina a palavra que eu tenho que falar, o olhar que eu tenho que ter, o pensamento que eu preciso pensar, o sentimento que eu preciso sentir, a conclusão que eu tenho que tirar. Chega de andar enganado, complicado, atrasado, complexado, traumatizado. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia a viver de uma maneira livre, liberta, como filho dele. Que essa seja a tua oração a cada manhã, no dia que o Senhor te dá de vida, que nunca mais volta, que Ele possa nos ensinar a viver cada segundo.